2, 3, 4. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui na Rede Baixada, no programa Papo Reto, e certamente hoje teremos um papo reto com uma pessoa que é direta e clara, tá bom? Mas antes eu queria te convidar a você, através das nossas mídias sociais, você curtir. No YouTube que você está participando agora, inscreve no canal. Se você gostar, você dá um joinha pra gente e vamos seguir no barco, tá? Boa noite, Cristiano Oliveira. Boa noite a todos os ouvintes do Papo Reto. É um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo contribuir com algumas informações, tirar algumas dúvidas, para que a gente possa ter uma leitura da situação política do Estado e do país, de modo geral, é claro, sem deixar de falar da nossa Baixada Fluminense e, consequentemente, de São João do Meriti. Tá certo, Sandro. De qualquer forma, a gente já tem muito que te agradecer por estar abrindo, né, essa possibilidade de estarmos conversando, e temos certeza que vai ser uma conversa bastante esclarecedora para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Primeira pergunta, né, até para o pessoal se situar: onde está Sandro Matos nesse momento? Nesse momento, Sandro Matos está igual à grande maioria da população, né, de quarentena com a família dentro de casa, né? Agora, nesse período, é natural que a gente tem que se precaver, está muito complicado, está perigoso. A doença, esse vírus, né? Infelizmente, ele chegou e não tem data exata para sair, e aí é claro que a população ela tem que se precaver. É verdade. A gente, né, falando como população, às vezes a gente fica numa situação difícil por uma série de informações às vezes que não são bem encontradas, né? Então é bom você estar falando isso, né? Porque até certo ponto você hoje não está envolvido direto nessa questão política, então eu acho que é um testemunho até mais limpo do que o que a gente tem ouvido ultimamente. E até por falar o que está acontecendo ultimamente, hoje pela manhã, na Operação Placebo, o governo do estado, Wilson Witzel, ele acabou recebendo, né? Foi acordado com a Polícia Federal na sua porta. Como foi a sua visão quando recebeu essa notícia, Sandra? Cristiano, acho que a gente tem que olhar no primeiro momento com cautela, né? A gente tem várias informações e elas não começam no dia de hoje, elas vêm lá de trás. Então, primeiro você tem a prisão de um empresário chamado Mário Peixoto. Esse empresário ele foi preso numa ação chamada Favoritos, onde, de alguma forma, subentende-se a Polícia Federal, através de investigações, entende que tinha algum tipo de privilégio para se comprar produtos da empresa ou serviços dessa empresa. Então, no momento de pandemia, no momento de crise de saúde, se levanta que uma das empresas prestadoras de serviço do governo do Estado estaria tendo algum tipo de benefício. Depois disso, e paralelo a isso, a gente tem uma briga formalizada do governador Witzel com também presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí a gente não vai entrar no mérito da gestão nem de um nem de outro. Mas quando você tem uma briga política, infelizmente, e logo depois disso você percebe que o Bolsonaro tenta, de algumas formas, interagir junto à Polícia Federal de acordo com o que o juiz Moro ele fala, e aí conforme o Moro fala que houve interferência na Polícia Federal, e logo em seguida uma ação contra o governador Witzel, que é desafeto do Bolsonaro, eu não estou aqui dizendo que não houve nada, mas cabe a todos nós olhar um pouco com calma antes de tirar qualquer tipo de conclusão. Eu acho que no decorrer da semana nós vamos ter outras informações preciosas para que a gente possa fazer juízo de valor. A gente vendo, né, como você está até levantando essa questão do governo federal, ontem até uma deputada que faz parte da base do governo, ela até
comentou sobre operações da Polícia Federal. Isso também não seria, de alguma forma, para o governo federal um tiro no pé, pelo fato de, agora, depois de ter esse momento com o ex-ministro Sérgio Moro, sobre toda essa questão de, no Rio de Janeiro, Polícia Federal, e agora a polícia vai declaradamente um desafeto dele, né? Acho que isso, de alguma forma, respinga diretamente no governo Bolsonaro? Bem, é no mínimo constrangedor, né? Porque a deputada, a Zambelli, né, ela colocou nas redes sociais dela ontem, né, que iria acontecer uma operação e iam prender governador, né, ou governadores. Quando ela tem esse tipo de informação, então é muito que importante, inclusive já tem um grupo de deputados federais que já estão entrando, né, para saber como ela teve acesso à informação, inclusive com pedido de cassação do mandato dela, que já estava tramitando alguma coisa na Câmara em relação a isso. Então isso é grave, é uma situação complicada. É claro que a gente não vai fazer juízo de valor nesse momento, levando em consideração que as coisas ainda estão acontecendo, mas eu acho até que prejudica uma eventual fiscalização por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério Público, uma vez que é vazado a informação de uma operação tão importante como essa. Ou seja, desqualifica a operação, né, na hora que acontece isso. Para quem é aliado do governador Witzel, fica o discurso de que foi montagem do Bolsonaro. E para quem é aliado do Bolsonaro, fica o discurso de que o Witzel é traidor e que também seria uma pessoa, vamos dizer assim, que estivesse levando algum tipo de vantagem nesse problema todo e nessas denúncias sobre a questão do coronavírus e o mau uso do dinheiro público. A gente tem visto também bastante acelerado, né? Todo esse processo nos últimos tempos, todos esses escândalos que têm vindo à tona. A gente viu a semana passada a liberação da reunião lá do governo federal, inclusive a ministra Damares, ela fala sobre isso, sobre a busca, né, em cima dos governadores que possivelmente estariam com problema com relação a fraudes, enfim. Aí, talvez essa não seria uma operação com essa velocidade que nós, para esse momento, de correr logo atrás, em cima do lance, para que as coisas não deixem que a poeira baixem, até porque a gente está vendo essa operação placebo, né? São 44 contratos suspeitos aqui do governo do Estado. Você não acha que isso também tem muito a ver aqui na tentativa de mostrar serviço da própria Polícia Federal? Cristiano, você abordou a questão daquela reunião do Bolsonaro que aconteceu no dia 22 de abril, né, e que ela foi vazada agora, né, ou seja, foi liberada pela Justiça Federal para que todos pudessem ter acesso. Muita gente ficou abordando muito a questão dos palavrões. Eu acho que a gente não tem que estar preocupado com o linguajar. O linguajar é chulo, não é adequado para um presidente da República e uma equipe de ministros, né? Eu acho que a gente tem que estar antenado para outras questões. Independe se ele fala palavrão ou não, né? Eu acho que o mais importante não é ele falar palavrão. O mais importante seria o conteúdo da reunião e o que poderia estar gerando de benefício para a população. Se ele fala palavrão e está gerando as ações positivas, não importa, não vem ao caso. Agora, ele falar palavrão e numa reunião de ministros, né, onde a gente já passou de 20 mil mortos no Brasil, e em nenhum momento se toca no tema que seria o tema mais importante de uma reunião de ministros, que seria a questão do coronavírus, a questão da pandemia, isso, de fato, preocupa, né? Não somente isso, mas algumas falas exacerbadas de alguns ministros. Seja o ministro da Educação, né, que constitucionalmente ele fere a Constituição quando ele pede a prisão e insinua que os ministros do Supremo são bandidos, e aí a gente está falando de um ministro de um determinado poder falando mal e questionando um outro poder, tá certo? Com uma falta de respeito muito grande. Logo em seguida, ele se retrata, olha que é importante isso,
ele se retrata e diz que a fala dele foi mal interpretada. Todos nós sabemos que não foi, ele quis colocar aquilo, e aí a gente não entende por quê. Por outro lado, você pega o ministro do Meio Ambiente, que numa fala também muito louca, ele simplesmente diz o seguinte: vamos aproveitar a questão do vírus, do coronavírus, e vamos para cima de todo mundo. Esse é o momento de passar as mensagens que a gente tem interesse, né? Então, uma coisa meio que desproporcional, principalmente por não dar transparência naquele momento. E aí você tem a Damares, que fala da prisão, prender prefeitos, governadores, e logo ela, que é a ministra dos Direitos Humanos, né? Então, quer dizer, uma coisa meio complexa, bem complicada, principalmente quando o presidente da Caixa Econômica, ele abre a palavra para falar, e aí é interessante, porque eu desafio uma pessoa que consiga entender o que ele falou. É uma loucura aquilo. Ele começa falando que tem 15 armas dentro de casa, né, e, ao mesmo tempo, fala de diversos assuntos, fala que a Bandeirantes pediu dinheiro, olha que loucura, mas não fala do principal, que é o papel da Caixa Econômica na liberação dos R$ 600 em relação à questão do vírus. Então, isso me preocupa, uma reunião que muito me parece para agradar o chefe. As pessoas que estavam ali estavam querendo falar aquilo que o chefe queria escutar. Isso não é uma reunião que normalmente um prefeito, um governador, ou principalmente o presidente da República, poderia estar fazendo simplesmente com pessoas para poder agradar ao seu ego, falar aquilo que ele tem de interesse. Então, hoje eu percebo que a gente tem, infelizmente, né, um governo que, no meio de uma pandemia tão complexa e perigosa, o Brasil ontem, né, todos acompanharam, mas foi o país que mais teve mortes no dia, ou seja, passou os Estados Unidos, né? Então, a tendência, infelizmente, levando em consideração que alguns governos municipais pedem para deixar fechado, né? Alguns governos municipais pedem para abrir, alguns estados dizem que vai abrir, outros dizem que vai fechar, e o governo federal diz que é uma gripezinha e que não tem problema nenhum, e que pode manter tudo aberto, que isso é uma aberração, que as pessoas vão passar fome porque está afetando a economia. Deixar uma coisa muito claro para todos os ouvintes. Nos Estados Unidos, nós tivemos lá 2 cidades, e as 2 cidades tiveram a contaminação pelo vírus. 2 cidades muito parecidas, e uma fez o lockdown, né, traduzindo, que é o fechamento total, e a outra não fez o lockdown. A cidade que fez lockdown teve o mesmo problema econômico que a cidade que não fez teve. O problema econômico ele não acontece devido ao fechamento ou não fechamento. O problema econômico ele vai acontecer por causa do vírus. A gente tem que entender que enquanto não tiver uma vacina para o vírus, a população vai ficar com medo de sair às ruas e fazer compras. A consequência disso é que, infelizmente, a população não consumindo, as indústrias deixam de... E a economia, ela desaquece. E desaquecendo, passa a ter mais dinheiro para, de alguma forma, pagar os benefícios, as necessidades do princípio do Estado ou do governo federal. Então, voltando à tua fala principal, eu acabei me estendendo, realmente são palavras fortes contra o Supremo, palavras fortes contra governadores e prefeitos, e logo em seguida uma ação dessa com o governador Witzel, né? E aí a gente não sabe de fato onde vai terminar isso. Agora, uma coisa até que é curiosidade para a gente. Você é uma pessoa que está muito acostumado com bastidores da política, embora seja bastante jovem, mas já está há muito tempo. Essa reunião lá foi atípica? Ou isso acontece normalmente? Se fala da oposição, se fala dessa forma, são estratégias de combate da oposição, esquece um pouquinho aquilo que realmente é o pertinente para continuar essa guerra acirrada? Cristiano, eu não participei de vários governos, né? Eu tive o meu secretariado, né? Então, quer dizer, quando você tem um secretariado, você faz reunião de secretariado,
ela é uma reunião específica, é para cuidar e ter a visão da cidade no macro. Ou seja, você tem que discutir os temas pertinentes a cada pasta e cada um vai passando. É muito comum que cada um passe um release de como está a situação, porque o fato de alguém ser da saúde não quer dizer que ele não tenha que ter conhecimento do que está acontecendo na educação, até porque saúde tem que estar interferindo com a educação e vice-versa. O governo ele tem que ter unidade. Ele não pode promover um tipo de política pública de um lado e um tipo de política pública do outro. Então, por isso que você faz as reuniões para fazer a integração governamental. A integração governamental é quando todos estão falando a mesma linguagem. E não somente falando a mesma linguagem, mas agindo por organização mesmo, tá certo? Você percebe uma coisa, nós temos aí um problema do coronavírus, não foi montado um gabinete de crise. Um gabinete de crise é o básico a ser montado quando você é um gestor público e é o Poder Executivo. Mas por que o gabinete de crise? O coronavírus ele não afeta só a saúde. Ele afetou, por exemplo, as aulas. Então, as crianças estão sem aulas, por exemplo. Ah, está tendo aula virtual. Esquece. A maioria da população é pobre, a maioria não tem internet de qualidade, a maioria não tem computadores dentro de casa e não tem acesso. E se não tem acesso, essas crianças dos mais pobres vão ficar sem aula. E aí, como é que o governo federal pensou nessa possibilidade de solução? Se você não tem um gabinete de crise, não se discute esse tipo de assunto que eu estou aqui colocando. Como nós temos diversos outros assuntos que poderiam estar sendo abordados e que não são, por falta de reuniões específicas, por falta de ações do governo federal, e se limita a dar R$ 600 achando que está fazendo muita coisa. E não é isso. É claro que o problema não foi criado pelo Bolsonaro, tá certo? Todos nós temos que entender isso. Isso é um problema mundial, porém, cada gestor, cada presidente está agindo de uma forma. O Bolsonaro ele tinha um papel fundamental nesse momento. Tá? Ele poderia sair por cima e de uma forma como um grande líder, que ele é. E aí, o que acontece? Como é que ele sairia por cima? Na hora que ele conseguisse chamar os governadores, e ele tinha que dar o direcionamento das ações. Não criar brigas, criar conflitos, criar briga com a Câmara dos Deputados, criar briga com o Judiciário, criar briga com os governadores. Quando ele entra e faz um tipo de política nesse sentido, o foco principal ele fica de lado. E aí se discute aquilo que não é a prioridade nesse momento, que é a parte política. O que deveria estar na pauta principal do governo federal seriam as ações e o desdobramento dessas ações por cada secretaria, por cada ministério. Né? E a própria Forças Armadas, seja ela a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, ao invés de estar sendo colocado, né, numa ciranda aí de brigas e desavenças com possibilidade de ter intervenção militar, não tinha que estar discutindo isso. Tinha que aproveitar a estrutura dessas entidades, que são estruturas verdadeiramente grandes e com muita gente com potencial para ajudar as pessoas, para tentar minimizar o impacto da pandemia. E não fazer o que a gente tem visto, que, infelizmente, é uma situação preocupante. Inclusive, eu postei nas minhas redes sociais uma situação que muita gente, eu tenho certeza, que não gostou. Porque a gente percebe que as pessoas... eu sou esquerda, eu sou direita. E é tão engraçado que tem gente que fala que é direita e tem pensamentos de esquerda, cara. Sabe? Não tem negócio de esquerda e direita, nós somos brasileiros, a gente tem que estar unido em prol de um problema seríssimo como a questão do vírus, mas que, infelizmente, por uma questão de ideologia, desculpa a expressão, babaca, tá certo? Uma ideologia burra, onde as pessoas, ao invés de estarem se unindo para se defenderem, estão se dividindo e brigando entre si. Então, é claro que se a gente tem um presidente da República que não tem um olhar para aglutinar e para agregar, ele acaba promovendo a desavença, ele promove as ações que são o descontentamento de vários segmentos da sociedade. E isso me causa muita tristeza, porque eu não votei no Bolsonaro, né? Mas fui deputado federal com ele, ele é uma pessoa, pelo menos era uma pessoa, né? Porque o poder tem isso, o poder às vezes transforma alguns.
ele sempre foi uma pessoa cordial, sempre foi uma pessoa aparentemente do bem, mas ele tem tomado algumas medidas que, infelizmente, não me agradam, tá ok? Então, eu percebo que muitos amigos, até na postagem que eu fiz eu falei isso, muitos amigos até ficaram chateados comigo, porque as pessoas seguem como se fosse gado. Eu falei essa palavra, né? E está sendo muito usada ultimamente. Mas por que seguir igual a gado? As pessoas têm que parar para pensar, elas têm que raciocinar o que está sendo falado, tá certo? Por exemplo, foi falado aí da ida da Polícia Federal na questão do Witzel, tá certo? Mas ontem saiu uma matéria, tá certo? Onde a Polícia Federal, e aí não é a mesma do Bolsonaro, levando em consideração que essa Polícia Federal são os 4 delegados que já estavam fazendo aquela diligência sobre a questão das fake news e identificaram que o vereador Carlos, que é o filho 02, se eu não me engano, aqui do presidente, é o cara principal das questões do fake news hoje no Brasil. Olha só, isso vai dar um sério problema daqui para frente. Tá? Daqui a pouco, aquilo que a gente está vendo com o Witzel pode estar acontecendo também com o Bolsonaro. Então, a gente tem muita coisa ainda que vai rolar. Infelizmente, aquele tipo de reunião de ministério não é, no meu ponto de vista, normal, não é adequado. Não se faz reunião de ministros para ficar discutindo e falando mal dos outros. Você faz reunião de ministério ou de secretarias para discutir e pensar a cidade, pensar o Estado e pensar o país. E ali o que a gente pode perceber é que pouco se pensa no país, né? Muito mais se pensa nas suas desavenças pessoais e brigas pontuais. A celeridade nas investigações, apurações, mas que fique, né, para todos, tanto para o presidente, para os outros governadores, prefeitos, né, a presunção de inocência. Mas o que a gente percebeu, né, a qualidade, nesse momento pandêmico também, eu acho que expôs a qualidade dos nossos políticos, né? Porque a gente percebe, como você bem falou, a gravidade que temos e, às vezes, o desfoque daquilo que precisa ser trabalhado para a questão política. A gente percebe uma briga muito grande pelo poder, pelas aspirações futuras, e a real necessidade que é o povo. O povo fica no meio desse tiroteio. Por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro, passar um dado aqui, a pandemia aqui, 39.298 casos confirmados, 4.105 óbitos por coronavírus. E ainda, né, há 986 óbitos em investigações. E a gente percebe o seguinte, lockdown, libera tudo, quem está certo, quem está errado. Você que já sabe, né, estivesse na frente do executivo, sabe como é, sabe as ferramentas que tem nas mãos. Como agir nesse momento, Sandro? Cristiano, é claro que ninguém passou por uma experiência de ter uma pandemia, né? Então, quer dizer, ninguém é experiente para falar, não, eu sei como eu poderia estar, de alguma forma, fazendo melhor do que alguém está fazendo. Mas tem coisas que fica muito claro que são absurdas, né? Eu vou falar da cidade de São João, o qual eu tive a honra e o prazer de ter sido prefeito durante 8 anos. Em São João de Meriti, o atual prefeito, que é o Dr. João, ele ganhou uma eleição prometendo, pelo fato dele de ser médico, ele subentendeu na cabeça do cidadão que ele melhoraria muito a questão da saúde na cidade, que ele resolveria o problema da saúde. Só que a grande massa, a grande maioria da população, ela desconhece algumas coisas de ordem técnica, tá ok? E também tem memória curta, infelizmente. Primeiro porque o doutor João, ele já tinha sido secretário do Zias Mocotó, e eu falei isso lá atrás, eu avisei as pessoas, e falei, olha, ele como secretário do Mocotó, ele fechou 8 postos de saúde, tá ok? E na época, como prefeito, eu reabri todos eles. Não fez diferente, por quê? A gente está lá com o PAN que está fechado, ele fechou o Hospital do Morrinho, ele fechou uma série de unidades de saúde da cidade, simplesmente alegando reformas, modernização, a mesma coisa que ele alegou na época do Mocotó e não conseguiu reabrir, tá certo? Por quê? Quem está de fora, para falar é mais fácil, mas para quem já teve a oportunidade de estar lá dentro, sabe que não é tão simples assim.
Aí, numa época de pandemia, com uma falta de recurso, ele recebe dinheiro da LERJ, ele recebe dinheiro do governo do Estado, ele recebe dinheiro do governo federal, e o que ele me faz? Ele me coloca uma sequência de tendas naquela rua principal do centro de São João, o pessoal conhece como Rua dos Bancos, né? Porque é bem conhecido ali, perto da Rua da Matriz e da Praça da Matriz. Resumindo, colocou uma série de tendas, alegando que seria para dar um conforto melhor às pessoas que estão ali na fila do banco. Ao invés dele organizar as filas, ao invés dele separar as pessoas, ao invés dele montar estruturas com álcool gel, água, limpeza, ele fez tudo ao contrário. Ele gastou um dinheirão para botar tendas. O SBT fez uma matéria grande sobre isso, denunciando. No dia seguinte, ele mandou tirar tudo. Ou seja, e aí a gente percebe a fragilidade. Por quê? De duas, uma. Né? Ou ele sentiu que ele estava fazendo alguma coisa de errado e alguém descobriu, ele tirou, tá certo? E eu não quero entrar no mérito se ele fez alguma coisa para ganhar vantagem pessoal, até porque eu não tenho certeza disso, não posso afirmar. Tá? Ou ele fez alguma ação nesse sentido, viu que as pessoas perceberam que o SBT denunciou, e aí ele voltou atrás, ou ele não tem uma equipe qualificada, e ele, como foi médico e já foi secretário de saúde, por não estar qualificado, usou erradamente o dinheiro público. Gastou com o que não deveria gastar. Olha a loucura. E pior do que isso, eu não sei se todos estão acompanhando na cidade, na Baixada, né? Mas o presidente da Câmara de São João do Meriti, o senhor Didê, que é do DEM, o senhor Didê foi alvo de uma operação que foi as compras dos respiradores lá do Espírito Santo. Resumindo, com a compra dos respiradores, o que aconteceu? Estavam superfaturados. Não somente isso, mas houve uma investigação. Na investigação descobriram que o Didê, que é o presidente da Câmara, aliado do Dr. João, tá certo? Ele se apresentava como sendo representante de uma determinada empresa, que vendeu também nesse esquemão lá. Na busca e apreensão, foi apreendido R$300 mil em dinheiro na casa do Didê. E ele é o quê? O Didê é um bombeiro, um policial militar, que não teria nunca condições de ter R$300 mil em dinheiro em casa. Nem se fosse no banco, talvez. E aí ele se elege vereador, muda para um palacete, né, uma casa onde tem vários famosos, lá no Recreio, num determinado condomínio lá do Recreio, que a gente não entende como é que ele consegue pagar essas contas, tá certo? E aí, resumindo, nessa operação encontra R$300 mil. Agora, olha só o absurdo. Justamente quando acontece isso, a gente vai dar uma olhada no Diário Oficial. E a mesma empresa que o senhor Didê se diz representante, ela também vendeu para a Prefeitura de São João. Aí a coisa fica feia. Porque como é que ele é o representante dessa empresa, e aí o doutor João, que é o prefeito, compra dessa mesma empresa? Justamente o Didê, que foi vereador na minha época, que era um vereador sem muita expressão. E aí, quando o doutor João ganha, ele vira um super vereador e de boca popular, que é o cara que mais manda na prefeitura. Se ele mais manda na prefeitura e se ele é um representante, se diz representante, assim como as investigações determinam, como é que ele hoje e o prefeito compra dessa mesma empresa? A gente vai querer entender o que está acontecendo. No mínimo, a população toda fica desconfiada, achando que tem uma coisa a ver com a outra. E a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, o uso do dinheiro público, a forma, né, que as pessoas estão fazendo com a política de São João, é que são muitos que lá atrás falavam mal de mim. Olha que interessante, né? Seriam os meus opositores, diferentemente até do Didê, que se dizia no primeiro momento, mas que na primeira oportunidade traiu a gente, tá certo? Mas aí não vem o caso. Mas o que eu quero dizer e deixar claro é que, infelizmente, alguns agentes políticos utilizam muito mal os recursos e passam de olho a população acompanhando para melhor o que está acontecendo. Até porque
a grande maioria da população diz que não gosta de política. E por não gostar de política, não acompanha. E principalmente na época das fake news, tudo que alguém fala na rede social, ela acredita e transporta essa informação. Olha que interessante. E ela, ao transportar essa informação, muitas vezes, ela acaba prejudicando pessoas de bem. Então, por isso que a gente percebe que quanto mais a gente está aprofundando nesse tipo de política que está sendo colocada, as pessoas de bem começam a se afastar um pouco e até muitas vezes não estando mais à frente do poder público, levando em consideração, porque deixa muitas vezes de lado a família e muitas vezes não tem o reconhecimento, porque, de alguma forma, como o doutor João fez, difundiu várias mentiras na época do nosso governo e hoje está vendo a realidade que ele está fazendo com a cidade. A cidade está completamente destruída, sem nenhum tipo de trabalho voltado verdadeiramente para a questão do vírus e, ao contrário, com essas graves teriado de D, comprando peso de D, por exemplo. Isso é muito que a gente acompanha. Agora, a gente também sabe, né, que desde quando o Supremo ele libera, quer dizer, o Supremo não, a Câmara, depois vai passar pelo Senado a liberação de verba do governo federal. A dúvida que o pessoal normalmente tem é que as prefeituras, qual é o montante que a prefeitura recebe para poder fazer a administração e como que a prefeitura faz a administração desse montante, tendo em vista que, como estamos num momento de emergência, não é necessário fazer, por exemplo, chamar... Foi muito feliz com a sua pergunta para que a gente possa estar tirando as dúvidas, né, dos nossos ouvintes aqui do Papo Reto e também de toda a sociedade. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, é muito comum que a população, como a gente está ao vivo, rapaz, estou ajeitando aqui a câmera, né, para facilitar, porque escorregou um pouquinho o telefone. E aí o que acontece? É muito comum o cidadão, de um modo geral, ele acha que o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado ou do governo federal, ele é infinito. E isso não procede, tá ok? Dinheiro de prefeitura, você tem limites para gastar e a legislação ela determina algumas regras básicas. Então você tem, por exemplo, 15% é obrigatório você gastar com saúde. 25% de tudo que você arrecada, você é obrigatório de recursos próprios. É obrigado a você gastar com educação. E aí você também tem um limite constitucional, tá certo? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela determina que é até 51% com contratação de pessoal, tá ok? Onde a grande maioria das prefeituras, mesmo você contratando muito pouco, ele chega quase nesse limite, levando em consideração, porque você já tem um grupo de funcionários que são estatutários. Então, que eles já ocupam os cargos na prefeitura, ou no Estado, ou no governo federal, que já está muito próximo desse limite. Isso é muito comum. Salvo a esfera federal, que está mais distante desse limite, tá ok? E aí você tem um outro detalhe. Isso é recurso oriundo de impostos, de arrecadações próprias. Aí você tem os repasses. Repasses, necessariamente, não quer dizer que seja dinheiro não da prefeitura. Por exemplo, um repasse que é da prefeitura. O ICMS é um dos maiores repasses que o Estado tem que fazer para o município, tá ok? Por quê? O Estado e o governo federal, ele não tem a estrutura, as empresas elas não se situam no Estado, elas não se situam no país, elas se situam nos municípios. Então, toda a estrutura de cobrança de impostos é através dos municípios. Então, o Estado cobra o ICMS, que é um imposto estadual, por sua vez, pela empresa estar no município, ela é obrigada a repassar um percentual para o município, tá ok? Então, é a contrapartida do ICMS. Aí você tem um outro recurso, por exemplo, quando você emplaca o seu carro na tua cidade, o 50% do valor do emplacamento, o Detran ele é obrigado a repassar para a cidade. E aí a gente chama isso de repasses obrigatórios, tá ok?
E aí você tem uma outra linha de recursos, que são os recursos federais. Os recursos federais, você tem recursos também obrigatórios, tá ok? Que é a questão do royalty, que são divisões da parcela do petróleo, de um modo geral. Você tem recursos pertinentes à questão de impostos cobrados, né, no país de um modo geral. E aí você tem uma outra linha de recursos, que são os recursos esporádicos. Por exemplo, cada ministério ele tem aquilo que a gente chama de rubrica. Cada rubrica é um tipo de serviço que o ministério vai fazer. Se a gente estiver falando de educação, você lá na educação você tem uma rubrica para compra, por exemplo, de livros, compra de material escolar, compra para alimentação, compra, por exemplo, de ônibus escolar. Então, nessa linha de recurso, uma parcela que é chamada de Fundeb, ele já vem direcionado pelo município de acordo com a quantidade de alunos que estão estudando na rede municipal. Então, percentualmente, o município tem direito a receber, levando em consideração a quantidade de crianças que tem na rede. Segundo, você tem outro tipo de recurso, que é recurso de programa do Ministério. Então, como é que funciona? O Ministério ele tem um programa, que é uma rubrica, tá certo? Que é uma numerologia. Naquele número ali está especificada a ação. E aí, se o município não fizer o projeto, ele não pega aquele recurso, tá ok? Ele não consegue aquela ação. Eu lembro que, na minha época, algumas pessoas me questionavam, falavam assim, o Sandro Matos só quer saber de fazer praça. Mas como é que funciona isso? Dinheiro para praça só pode fazer praça. Então, se a Prefeitura de São João não fizer o projeto da praça para refazer a praça, outra cidade vai fazer e vai levar. Então, por isso que a gente tinha várias praças reformadas. Mas a gente, na época, também entregou 52 escolas reformadas e novas. Desculpa, 65 escolas novas, reformadas. E aí, por que a gente conseguiu fazer? O município tinha muito dinheiro? Não. Tinha recurso específico para você fazer reforma e modernização das unidades. Se o governante, se o ministro, né, ou o secretário, seja ele de Estado ou município, ficar discutindo outros assuntos, não entrar na linha dos programas, das ações, o que pode e o que não pode ser feito, se você é o ministro, as ações na ponta deixam de ser feitas para os estados e para o município. Se você é Estado, você deixa de fazer para a ponta municipal e, ao mesmo tempo, deixa de arrecadar com o governo federal porque não executa projeto. E aí, por outro lado, se você é prefeitura, se você não fizer projetos para o Estado e para o governo federal, consequência disso é não ter dinheiro para gerar algumas ações. Então, a gente está falando agora de recursos federais, estaduais, através de projetos, ok? Todo recurso federal vindo do governo federal, quem administra é a Caixa Econômica. As pessoas acham o seguinte, não, pegou dinheiro lá com o governo federal e o prefeito gastou o dinheiro. Eu lembro que na minha época mesmo, muita gente, o prefeito roubou, ele está rico. É sempre essa história. As pessoas acusam assim com uma facilidade muito grande, por isso eu sempre peço cautela em qualquer tipo de investigação. Seja cautela com a investigação do filho do Bolsonaro, ou seja cautela também com o Witzel. Porque eu já passei por isso. É você ser acusado de coisas que você não fez, se coloca nas redes sociais como fake news e dizem que uma mentira 10 vezes contada acaba se tornando verdade. Então, é um negócio muito chato, é muito complicado, e é por isso, muitas vezes, que muitos agentes públicos corretos acabam deixando de ficar se expondo sem necessidade. Então, voltando ao principal, quando a gente tem o recurso, quem administra o recurso é a Caixa Econômica, então o dinheiro vai direto para uma conta no nome da prefeitura, porém, quem administra é a Caixa. Quando você faz uma obra, a Caixa só libera a obra se a obra tiver andamento, ou seja, se ela foi concluída. E aí, se for concluída, a Caixa Econômica faz a medição, consequentemente, existe a fiscalização. Então, vários tipos são desse tipo de recurso. Você tem a fiscalização inicial, que é da própria prefeitura, que é os técnicos da prefeitura que faz lá e avaliza se foi feito ou não, e é chamada de medição, né? A medição fez lá a rua, fez lá o serviço, então está atestado. Então, o funcionário da prefeitura, normalmente o de carreira, ele atesta um documento dizendo que foi feito aquele serviço. Uma vez atestado, é encaminhado para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, uma vez com essa documentação, ela manda o técnico dela e atesta também. E aí o Ministério, por sua vez,
faz a fiscalização junto com o Tribunal de Contas da União, aí fiscaliza a Caixa, que fiscaliza a Prefeitura, e assim é esse ciclo de fiscalização. Aí você tem outras linhas de situação, que é uma situação como essa. Por exemplo, o que a legislação ela determina em casos como esse da pandemia, né? Em situação de risco, em situação de calamidade, primeira coisa, o prefeito, o governador ou o presidente da República, ele tem que baixar um decreto e informar que está em estado de calamidade, um estado de emergência. Cada caso é um caso, mas muito parecido. Nesses casos, dependendo da situação, ele pode comprar sem licitação, de fato. Porém, ele tem que se antenar, porque a legislação é clara quanto a isso. Tem que ser dado altamente a publicidade dos atos. Ele tem que escolher, sim, ele pode, sim, avaliar as 3 empresas que tiver o menor preço e fazer o convite a essas empresas. Então, é claro que a fiscalização acontece, e ela existe, tanto que o Ministério Público está questionando o governo do Estado a respeito do mau uso do recurso público quanto aos hospitais de campanha. E também chegou a prender empresários. Está agora, hoje mesmo, na casa do governador Witzel, não tirando aqui conclusão precipitada, mas a fiscalização ela existe. E aí você tem os órgãos de fiscalização, que normalmente seria, no caso da Prefeitura, a Câmara de Vereadores, uma das funções que o vereador tem é fiscalizar. Inclusive, em São João é um negócio absurdo, que o presidente da Câmara tem 300 mil guardados dentro de casa e, ao invés de fiscalizar o que vem acontecendo com a cidade, não está nem aí, ao contrário, se diz sócio ou representante da empresa que vendeu para a própria Prefeitura. Então, é claro, quando você tem esses esquemas acontecendo, essas situações que as pessoas, com certeza, estão levando alguma vantagem, é natural que a fiscalização ela fica prejudicada. Agora, por outro lado, você também tem, no caso do governador, os deputados estaduais que têm que fiscalizar. E aí você tem, por parte do governo federal, os deputados federais, senadores, que podem fiscalizar o presidente da República. Agora, independente do poder legislativo, né, ou no caso do Senado, que é executivo, que tem papel de fiscalização, você tem os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, você tem também, além do Ministério Público e Polícia Federal, você tem o Judiciário e você tem o Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas do Estado, que cuida do Estado e dos municípios, e o Tribunal de Contas da União, que cuida de tudo que é recurso da União. É claro, infelizmente, o que a gente percebe numa época de pandemia são agentes políticos que deveriam estar tratando do assunto principal e, ao invés de tratar do assunto principal, muitas vezes acaba cuidando de outros assuntos que necessariamente não são a prioridade. E é claro que o que é público, né, o dinheiro público acaba se tornando mal utilizado, consequentemente prejudicando aí toda uma população que, infelizmente, está morrendo, né? Eu estava fazendo um levantamento no mundo todo, infelizmente, mas meu irmão até disse o seguinte, né, o Gil, ele fala assim, pô, cara, você é pessimista pra cacete. Desculpa até a forma que eu falei aqui. Mas ele acha que eu sou pessimista, né, e eu até falo, cara, não é pessimista. É porque a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo no cenário geral para entender a coisa. Aí você percebe o seguinte, países, né, que já passaram pela crise, vamos dizer assim, o pico, né, do vírus, que fecharam tudo e depois começaram a reabrir, já tiveram que fechar novamente. O entendimento que alguns técnicos estão tendo sobre a questão do vírus, é importante ser dito aqui nesse canal tão importante do YouTube, que é no programa Papo Reto, que é, infelizmente, enquanto não tiver a doença, a tendência é fechar, então fica tudo fechado mesmo, fechar. Alguns países que não fecharam no primeiro momento, tiveram que fechar depois pela dor. Ou seja, você não precisa matar as pessoas para depois reconhecer que tem que fechar. E por que você fecha? Porque se você não fechar a cidade, se você não parar a cidade, o sistema de saúde ele não comporta uma quantidade tão grande. Tudo indica que a partir dessa semana para outra, o sistema dos estados, de modo geral, já estão colapsados. Mais de 92% de toda a infraestrutura da rede particular já estão comprometidas. A grande maioria da população não sabe disso, até porque ela acaba não se informando por algum detalhe, ou não se interessam,
ou por algum motivo não chega essa informação, ou muitas vezes não acredita por algum motivo, acha que é fake news, ou por ideologia, que eu acho que é uma coisa pior ainda, né? Ideologia é o quê? É você seguir sem olhar o que está acontecendo? Não, acho que você pode ter a sua ideologia, bacana, é de direita, pô, legal, tá? É de esquerda, legal. Tá. Mas quando alguém falar que o Lula fez alguma coisa de errado, não quer dizer que você não tenha que olhar, se você é de esquerda, se o Lula de fato fez ou não. Se você é de direita, se alguém está falando que mas não olhar de quem admira, tem que olhar com o olhar de quem está querendo fazer uma análise, sabe, técnica mesmo. Olha, e aí, de fato está ocorrendo ou não está ocorrendo? O problema é que isso, infelizmente, está fazendo com que a gente não feche as cidades, né? Que a gente tenha uma vida como se fosse quase que normal. Isso vai ser um caos, infelizmente, tá? Porque enquanto não tiver a vacina, o ideal é que você feche, vai soltando, fecha, solta, fecha, solta. Por que abre e se fecha a cidade? Por que se abre e se fecha os estados e os países? Porque quando você fecha e depois abre novamente, é o tempo que tem para a rede de saúde se recuperar e poder absorver um pouco mais de gente. Porque se você deixar tudo aberto, a tendência é morrer muito mais pessoas do que vai morrer. Ah, mas está afetando a economia, vai afetar do mesmo jeito. Vai afetar do mesmo jeito, não vai fazer diferença. E se a população não souber disso, infelizmente, se você não tem consciência de alguma coisa, você toma uma decisão errada por falta da informação correta. Agora, só para a gente... Eu até estou com uma pergunta que veio para você no Instagram, mas com relação a isso, está falando de fechar e abrir, a gente percebe, por exemplo, em Minas Gerais, o governador Zema, ele está tendo um certo êxito porque ele tem deixado a critério dos prefeitos, que têm conhecimento regional, e com isso o índice lá em Minas Gerais está bem baixo. Você acredita, né, que essa também deveria ser uma solução para os governadores, para deixar a critério dos prefeitos, porque eles conhecem a sua região? Por exemplo, Caxias hoje, né, ontem, né, estava lá previsto a ser aberto, mas teve uma questão de lá da justiça que proibiu, mas as coisas continuam abertas. Niterói é a mesma coisa. Você acredita que o prefeito ele tem condições, fazendo uma melhor leitura daquilo que ele tem do município dele, que ele é o melhor condutor para esse momento? Cristiano, o meu pensamento é que quem tem a melhor condição de poder falar sobre esse assunto e dar direcionamento sobre esse assunto não é nem vereador, nem prefeito, nem deputado e nem governador. A melhor pessoa para conduzir uma pandemia mundial é o presidente da República. Mas por quê? Porque ele tem ao lado dele a Agência Nacional de Saúde, ele tem ao lado dele o Ministério da Saúde, ele tem informações importantíssimas para que possa dar um direcionamento. Porque, por exemplo, eu posso ser prefeito, mas necessariamente eu não entenda da área médica, eu não tenho um bom secretário de saúde, porque é uma cidade muito pequenininha, de um grande interior, sei lá, do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Minas, como você citou. E aí é claro que quando uma cidade é muito pequena, vou te dar um exemplo, tem cidades no Brasil que o salário de um secretário é R$2.000, R$3.000. Um médico hoje, né, ganhando pouco, ele ganha 20, 30 mil reais. Tu acha que ele vai deixar de ir para a clínica dele? Tu acha que o médico vai deixar de prestar serviço, né, a algum órgão para ganhar R$2.000 quando ele ganha 30? Isso não existe, tá certo? Ou seja, é natural que esse prefeito, por melhor que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, ele não vai conseguir gente qualificada. Então, quando um governador libera para os prefeitos tomar uma decisão, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não teve uma decisão de cima para baixo. A decisão ela tinha que vir do governo federal, que na verdade, a instituição que tem o maior tamanho para dar um direcionamento e uma unidade para o país. O problema é que o presidente da República, e eu não quero entrar no mérito de quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro, não estou entrando nessa questão. Tá? A gente tem que olhar a coisa com frieza. Como é que um presidente da República, né, em sã consciência, vai querer receituar cloroquina, quando, na verdade, os próprios médicos não receituam? Aí o que ele faz? Ele tinha um ministro que entendia que não podia receituar a cloroquina.
Aí, quando ele tem um entendimento e o ministro fala diferente do que ele quer, ele manda o ministro embora. Aí ele traz um outro dizendo que esse cara, sim, esse cara é o bom. Aí esse cara também pressionado para dar o aval para a cloroquina, tá ok? Aí ele não dá, aí ele vai aí pressiona o cara de um jeito que o cara se sente na situação de ter que sair. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Nelson Tais. Cara, a entrevista ele diz claramente o seguinte: nós temos um país que não tem direcionamento de saúde. Infelizmente é isso que ele falou. Ou seja, a gente está num barco sem rumo. Tem noção do que é isso? Não é à toa que todos os organismos internacionais estão de olho no Brasil e olhando com uma visão, sabe, muito, mas muito preocupante. Porque aqui no Brasil, diferente de todos os lugares no mundo, é o único país que o governante máximo, que é o presidente da República, ele não reconhece que essa doença é uma doença séria e que ela, de fato, vai matar milhares e milhares de pessoas. E é claro que quando isso não acontece, quando ele não reconhece, ele começa a criar brigas com governadores que reconhecem, e é claro que a Organização Mundial de Saúde determina. Aí o que ele faz? Ele bota um general do Exército para ser ministro da Saúde, que esse general, por sua vez, se cerca de mais 9 outros membros do Exército, que nenhum deles tem especialidade em saúde, e ele simplesmente legaliza o hidróxido de cloroquina no país. Olha que loucura. Sem nenhum tipo de teste verdadeiro. Ao contrário, teste nos Estados Unidos, mais de 96 mil pessoas foram testadas e foi detectado que não tem nenhum tipo de eficácia. Ah, mas o meu parente tomou e ficou bom. Cara, coincidência, graças a Deus, porque outros que tomaram morreram. E ciência, não, e saúde não pode ser tratada desse jeito por achismo. Não é porque o presidente cismou. Sabe o que está aparecendo? Desculpa aí aqueles que são Bolsonaro. Cara, está parecendo aquele jogo de futebol e pelada no campinho do bairro. Sabe? Aí o cara trouxe a bola, trouxe o jogo de camisa. Quando alguém não passa a bola para ele, ele quer pegar a bola, quer pegar o jogo para falar, acabou o jogo. É por isso que algumas pessoas consideram o presidente como se fosse uma criança grande. E ele está brincando de ser presidente. O brinquedinho dele, sabe? Vamos brincar de exército, vamos brincar de saúde, vamos brincar, sabe? E não é assim, ele está mexendo com a vida das pessoas. Eu tenho falado, inclusive, com algumas poucas pessoas. Eu acho que o Bolsonaro vai ser o brasileiro com a maior quantidade de processos no Brasil. Ok? Porque o que ele está fazendo, ele está assumindo uma responsabilidade, porque ele está induzindo as pessoas ao erro. Ele está induzindo. Tanto que ontem, não sei se todos acompanharam, saiu uma nota do Conselho Nacional de Medicina proibindo o Ministério da Saúde, ou determinando o Ministério da Saúde que tirasse o hidróxido de cloroquina da sua lista de medicamentos possíveis para tratamento do Covid. E aí, orientando, inclusive, o Ministério Público, por quê? Se o ministro não tomar essa decisão de tirar, ele já vai responder criminalmente, inclusive. Então, infelizmente, o que a gente percebe é que a coisa está solta, o presidente que deveria tocar essa questão não está tocando e a situação cada vez está piorando. Então, infelizmente, a situação é caótica, é preocupante e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, todos nós. Sandro, a gente vai ler aqui uma pergunta do internauta. A gente lançou uma enquete, o pessoal fazer uma pergunta para você. A gente sabe que você não é de fugir da raia, né? Até porque tem o seu histórico de se expor e não ter problema com relação a isso. Então, no Instagram, o Iago Henrique, ele mandou uma pergunta, até a gente vai trazer agora novamente para o nosso município. Abre aspas aqui para o Iago Henrique. Sandro, por que na última eleição de 2016, né, o senhor, que na época era presidente do PHS no Rio de Janeiro, e lançou a candidatura do então vereador Titinho para prefeito de São João de Meriti, e logo depois voltou atrás apoiando o então corrupto Marcelo Simão, que, por sinal,
tomou uma lavada de votos, perdendo para, continua a aspa aqui para ele, o genocida Doutor João. Então a pergunta, você entendeu a pergunta? Claro. O que você mudou? Você estava com... Então, queria que você respondesse aqui para o Iago Henrique. Tá ok. Primeiro, dizer o seguinte, é importante, Iago, obrigado aí pela sua participação. Acho que é sempre importante quando a gente tenha perguntas, e eu sempre deixei muito claro que não tenho dificuldade com nenhuma pergunta, né? Tudo é possível de se responder, levando em consideração que você fale a verdade. Então, realmente, de fato, eu era presidente do PHS, o vereador Titinho, naquela época, já era vereador do partido, e ele era o meu candidato a prefeito, no caso, para minha substituição. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos a fazer uma reunião no galpão do Titinho, né, onde ele se reúne lá com seus líderes, né, com a sua equipe. Anunciamos, inclusive, o Titinho como candidato a prefeito, porém, o Titinho teve alguns problemas de ordem pessoal, me chamou depois e falou, Sandro, olha, infelizmente, eu queria muito, é uma vontade muito grande que eu tenho de poder ser candidato, né? Nesse momento, eu estou com algumas dificuldades por uma questão familiar e não entrou muito em detalhe, é natural, porque por ser uma questão particular, mas eu quero retirar meu nome e eu vou ficar aguardando o próximo momento e aí sim eu vou tentar me candidatar a prefeito. Mas nesse momento eu gostaria muito, mas infelizmente eu não tenho condições. Então foi por esse motivo, tá certo? Que nós tiramos a candidatura do então vereador Titinho, naquele momento. Por que da escolha do corrupto Marcelo Simão? Bem, vamos dividir isso em partes, tá ok? Primeiro, naquela época lá atrás, eu não sabia que o Marcelo Simão tinha essa relação lá com o Pisciani e com outras relações que foram colocadas, com o Sérgio Cabral, com o PMDB. Então, resumindo, eu não posso ser nem avalista nem responsável pela relação de terceiros, tá certo? Naquele momento, foi feito um levantamento entre o pessoal todo que nos apoiava, que era a equipe de base. O Marcelo era um deputado estadual na época. Naquela época, ele tinha quase ganho uma eleição da gente, ele já tinha passado pelo processo eleitoral, e aí toda a nossa equipe votou, praticamente quase que uma unanimidade, que o melhor nome naquele momento seria o Marcelo Simão. Então, por isso, nós escolhemos o Marcelo Simão para apoiar. É claro que ele perdeu a eleição, tá certo? É importante ser dito, naquela época, o Marcelo Simão, ele tomou algumas decisões diferentes do que a gente pensava, ele fez uma carreira solo, na prática, a gente não apoiou ele, tá certo? A gente disse que apoiou, falava, mas não estávamos dentro da campanha. E por que a gente não estava? Porque a equipe do Marcelo Simão via, na verdade, a nossa equipe como intrusos, como pessoas que não estariam querendo agregar valor. Então, quando a gente não se sente bem em qualquer lugar, eu não preciso brigar. Eu simplesmente tirei o time de campo, não me expus mais. Muita gente perguntava, e aí, está apoiando o Marcelo? Eu até dizia que não, tá certo? Não, porque, na verdade, a gente não estava dentro da campanha dele. Então, na prática, foi isso que ocorreu. Essa é a verdade dos fatos. É claro que não dá para a gente sair falando isso abertamente em todo lugar, porque necessariamente nem todo mundo quer saber sobre esse assunto, mas como o Iago Henrique ele fez essa pergunta, fica aqui a nossa resposta, Iago. Então, assim, respondido ao Iago, né, até é importante, pertinente essa pergunta. Iago, obrigado até, né, porque o Sandro ele sempre fala assim na lata. Eu até gostaria de falar para você que está nos acompanhando, talvez você que tenha teu nome citado aqui, a gente acabou lendo a pergunta aqui do Iago, ou qualquer outro político que tenha o teu nome tocado nesse bate-papo, se você se sentir à vontade, achar que deve algum tipo de explicação ou querer se manifestar, o nosso canal aqui do Rede Baixada está aberto, tá? Você tem toda a liberdade de entrar em contato conosco e você poder falar aquilo que é pertinente ao que nós comentamos até esse momento, tá bom? Então, a Rede Baixada está sempre aberta para também ouvir o contraditório. Agora, voltando para o Sandro aqui, a última pergunta que eu queria te fazer, Sandro, pessoal aí que te acompanha, né?
gostaria muito de saber o futuro. O que você tem planejado para o futuro e gostaria de compartilhar aí para as pessoas que estão te vendo agora. Cristiano, como eu falei, né, eu acabei o mandato de prefeito em 2016. No momento, eu estou cuidando mais dos meus negócios, das minhas empresas, então estou mais cuidando da parte privada, né, não mais pública. E, naturalmente, hoje eu não penso mais em me candidatar a nada, tá certo? Mas eu acabo sendo chamado, muitas vezes, para prestar consultoria, para ajudar algumas pessoas que, por algum motivo, têm algumas dificuldades em algumas áreas. E, é claro, sempre que eu sou acionado, eu me coloco à disposição para tentar ajudar, esclarecer e até tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, aí, como estamos tirando hoje aqui na rádio, mas, de antemão, não tenho pretensões políticas mais daqui para frente. Daqui a 10 anos, 20 anos, não sei. Pode mudar? Pode, né? Senão depois fica aliviando, você fala, não, nunca mais na minha vida. Mas, sinceramente, o meu momento hoje é muito mais com a família, é muito mais cuidar da minha vida pessoal. Eu fiquei 20 anos consecutivos com o mandato, né, de vereador a prefeito, e é claro que isso chega um momento da tua vida que você também quer dar uma parada, até para dar uma repensada em tudo. Então, eu estou com uma nenenzinha, né, de 1 ano e 5 meses, que é a Júlia. Eu tenho mais 2 filhos, né, que é a Brenda e o Sandrinho. A Brenda de 16, Sandrinho que vai fazer 13 anos. Então, resumindo, esse é um momento que eu tenho que dar mais atenção, na verdade, em casa, à família, do que à parte política. Mas é claro que a gente nunca vai deixar de ser agente político, né? Isso está no sangue, não tem como, a gente gosta. E é claro que se eu for acionado para alguma missão, com certeza a gente vai estar aí, que a gente não foge da luta. Muito bem, Sandro, foi deliciosa a entrevista. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, a gente aqui do Rede Baixada te agradece. Gostaria que você desse uma palavra aí, despedisse aí do pessoal que está te acompanhando até esse momento, mandasse o teu recado. Fique à vontade. Primeiro, eu queria parabenizar a Rede Baixada de Notícias, né, o programa Papo Reto. Acho que é importante abrir esses canais onde a população possa ter mais informação. Ao mesmo tempo, fazer um alerta, né, fazer um alerta a todos, que as pessoas tomem muito cuidado, né, que elas não fiquem de bobeira na rua. Sair é importante, às vezes, para resolver um problema pontual, ou fazer uma compra, ir numa farmácia, né, mas sempre de máscara, sempre com seu álcool gel. Infelizmente, esse vírus ele é muito nocivo à sociedade de um modo geral, né? As pessoas estão morrendo aos milhares. O problema é que infelizmente, muitos não acreditam. E, infelizmente, algumas acreditaram em pessoas que não acreditavam e depois que morreu um ente querido passou a acreditar. Então, espero que ninguém aqui amanhã precise perder alguém para passar a acreditar e se cuidar. Então, se cuidem, se possível, ficar dentro de casa. É claro, aqueles que têm aí que trabalhar, trabalhem, mas com muita segurança. Que Deus abençoe a vida de todos. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sandro, por essa participação. Quero agradecer também a você de casa que nos acompanhou até esse momento. Novamente, eu só quero lembrar que se você está aqui, até esse momento você não curtiu, que você curta. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreve. Esse foi o Papo Reto da nossa Rede Baixada de Notícias. Um grande abraço a todos e até a próxima.